Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma aula do nosso Laboratório de Física 2. Essa aula vai ser uma aula dedicada aí ao estudo das leis de Kirchhoff. Basicamente, a gente vai montar um circuito elétrico onde a gente permite ter aplicação dessas leis. Então, vamos agora explicar aí do que se trata as leis de Kirchhoff. Bem, as leis de Kirchhoff, elas são utilizadas basicamente para análise de alguns circuitos elétricos, onde esses circuitos elétricos aí, eles não podem ser interpretados como sendo associação em série ou paralelo de um resistor. Muitas vezes eu posso ter mais de uma bateria ligada nesse tipo de circuito, de tal maneira então que para fazer uma análise desse tipo de circuito a gente tem que lançar a mão então da que a gente chama das leis de Kirchhoff. Então, eles são destinados basicamente a circuitos, análise de circuitos elétricos, né, que não podem ser reduzidos a um circuito simples, como, por exemplo, uma única resistência equivalente, para que possamos calcular corrente elétrica, tensão e daí em diante começar a calcular tensão e corrente individualmente de cada elemento do nosso circuito. As leis de Kirchhoff basicamente são duas. A gente tem então que a primeira lei de Kirchhoff, também conhecida aí como a lei dos nós, tá? Ela é aplicada nos pontos aonde eu tenho aí uma divisão da corrente elétrica. Então ela chega num determinado ponto ali e eu tenho aí que a minha corrente elétrica ela se separa em cada um dos segmentos ali desse circuito. A segunda lei, tá? Também conhecida como lei das malhas, tá? Ela é aplicada em circuitos elétricos ali, ou frações do meu circuito elétrico, onde eu tenho aí um caminho fechado, tá, desse circuito. Ou seja, ele vai ser uma situação aí onde a corrente elétrica vai circular em torno de um determinado região ali do meu circuito elétrico. Aplicando então basicamente essas duas leis aí, a gente consegue determinar as tensões e correntes em cada um dos elementos do meu circuito. Bem, para a gente entender então um pouquinho melhor do que se trata cada uma dessas leis aí, a gente vai então adotar aqui um circuito de exemplo, que é esse daqui, tá? E vamos começar então explicando aí do que se trata a primeira lei de Kirchhoff, que a gente falou lá, que se chamava a lei de nós, tá? Bem, ela indica então para a gente que a soma das correntes que chega em um nó, e o que é esse nó propriamente dito? Em um circuito elétrico como esse daqui, ó, a gente vai ver que tem um ponto aqui, né, esse ponto de ligação que eu tenho aqui no meu circuito é onde a minha corrente I1, por exemplo, que estava passando por esse resistor, ela se divide em duas partes aqui no nosso circuito. A gente já viu algo similar a isso quando a gente fazia o estudo lá de associação em paralelo, né? A gente via que a corrente elétrica se dividia em cada um dos resistores ali. Isso daqui é mais ou menos análogo aqui no caso da lei de Kirchhoff, só que ela tem um ponto específico que a gente está chamando aqui de nó. Então, retomando aqui a primeira lei de Kirchhoff, ela diz então para a gente ali que a soma das correntes que sai do nó é igual então à soma das correntes que chega naquele nó. Tá? Então, eu vou ter a seguinte situação. A corrente 1 aqui, ela vai ser basicamente a corrente que chega aqui nesse nó e ela se divide. Ou seja, as correntes que saem do nó aqui, a soma delas vai ter que ser igual a I1. Portanto, I1 vai ser igual a I2 mais I3. Da mesma forma, essas correntes elétricas I2 e I3 elas vão percorrer aqui no meu circuito elétrico e elas vão chegar aqui num outro ponto, que é um outro nó. Essas duas correntes, então, elas vão se somar e, novamente, elas vão compor aqui a corrente I1 que passa por esse resistor. Nesse tipo de configuração, então, a gente tem aí definido o que a gente chama de primeira lei de Kirchhoff. Essa primeira lei de Kirchhoff, ela nada mais é do que uma lei que obedece aí o princípio da conservação da carga elétrica. Tá? Então, se vocês forem lembrar lá, a carga elétrica ela não pode ser
consumida, ela não pode ser extinguida, né? Então, de tal maneira que a corrente elétrica é fluxo de carga em função do tempo, o que implica então para a gente que essa carga elétrica aqui que é dividida, ela tem que novamente ser somada ali, fazendo parte aí do princípio da conservação de carga elétrica. Bem, a segunda lei de Kirchhoff, ela já diz para a gente então, que é o que a gente chama de lei das malhas, né? Ela diz então que se eu percorrer uma determinada malha do meu circuito, o que eu interpreto como malha? Eu vou interpretar então como malha no meu circuito uma região onde que eu vou ter aqui condições da minha corrente elétrica ficar circulando numa parte fechada do meu circuito. Então eu teria aqui uma malha 1 e aqui eu também teria uma malha 2 aqui desse circuito, tá ok? Então é isso que a gente entende aí por malha. Tá? Então se a gente percorrer aqui uma determinada malha, né, em um dado sentido, veja que o sentido eu vou escolher nesse caso, a soma algébrica das diferenças de potencial deve ser igual a zero. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo da nossa malha 1. Então a malha 1 aqui, eu vou escolher um sentido que eu vou circular essa malha, tá? Não necessariamente precisa ser o sentido da corrente elétrica, eu escolho um sentido aleatório. Então nesse caso aqui eu vou escolher que eu vou circular minha malha aqui no sentido anti-horário. Circulando ela no sentido anti-horário, eu vou começar então a fazer análise de todas as tensões que eu tenho aqui. Então a primeira tensão que eu tenho é a tensão dessa bateria. Como eu estou circulando no sentido aqui anti-horário, eu vou ter aqui que essa tensão V1 aqui, ela começa como sendo positiva. Então eu coloco aqui V1 como sendo positiva para a malha 1. Circulando aqui em seguida, eu vou encontrar aqui o meu resistor R2, que obviamente vai ficar uma tensão V2 nele aqui. Como essa ponta aqui do terminal do meu resistor está ligada no terminal negativo da minha bateria, eu estou circulando no sentido anti-horário, portanto aqui a tensão começa a ser negativa, então a tensão aqui no resistor R2 vai ser negativa. E a tensão no resistor R2 ela vai ser dada pela resistência R2 vezes I1, que é a nossa lá, lei de Ohm, tá bom? Por isso, então, eu vou escrever aqui menos I1 R2, ou seja, isso daqui é a tensão no resistor R2. Eu continuo circulando aqui e vou chegar aqui em R3. Novamente, essa parte aqui é a parte negativa do nosso resistor R3, portanto, a tensão nele também vai ser negativa, e a tensão em R3 vai ser dada por R3 vezes I2, então menos I2 R3 aqui no nosso circuito. Por fim, eu chego aqui no meu resistor R1, então o negativo dele vai estar aqui, o positivo desse lado aqui da minha bateria, portanto, então, ele também vai ser negativo, a tensão aqui que eu vou estar medindo em R1, nesse caso, R1 I1 vai ser então a tensão que eu tenho no resistor R1, então é menos I1 R1. Como eu disse, a soma de todas essas tensões na malha, ela vai ter que ser igual a zero, tá? Ou seja, eu posso interpretar então que a segunda lei de Kirchhoff, ela é uma consequência da conservação de energia, tá? Então estou somando todas as tensões aqui, tá? E nesse caso aqui em geral ela vai ser nula, portanto eu tenho aí conservação da energia nessa malha aqui. Algo análogo eu também posso fazer na malha 2 aqui, que é essa parte aqui do meu circuito. Eu vou escolher também o sentido, eu vou começar a circular aqui a minha malha, tá? Eu poderia escolher aqui o sentido também horário, nesse caso aqui, no sentido anti-horário, né? Nesse caso aqui eu optei por escolher o sentido horário, tá? Isso daqui é indiferente, porque matematicamente a hora que você for escrever o sentido dos sinais aqui das tensões, elas vão fazer a correção automaticamente na hora da gente fazer os cálculos lá. Então, nesse caso aqui, eu começo com positivo aqui em V2. Então, V2 é mais V2. Eu chego aqui no meu resistor R3. Como ele está no sentido anti-horário, ele está aqui apontando aqui para
lado negativo, aqui seria o positivo dele, portanto ele vai ser também uma tensão negativa, tá? E a tensão aqui em R3, a gente já calculou anteriormente, vai ser também menos I2 R3. E falta então agora o último elemento que tem aqui na minha malha 2, que é o resistor R3. Nesse caso aqui, a tensão que vai ter nele, quando chega nesse ponto, ela vai ser também negativo, positivo aqui, portanto vai ser menos VR4, e nesse caso VR4 vai valer I3 vezes R4. Então menos I3 vezes R4 é igual a zero. Então eu tenho aqui duas equações para a gente poder então começar a trabalhar aqui nesse circuito, e a partir então da resolução desse sistema linear aqui, eu consigo encontrar ali valor de corrente, posteriormente as tensões e assim por diante, substituindo nessas equações. Tá? O que sobra então para a gente aqui da lei de Kirchhoff, tá? Ou das leis de Kirchhoff, e para esse circuito aqui eu vou ter três equações que definem a minha situação. A primeira equação dada pela primeira lei, né, que é a lei dos nós aqui, ou seja, corrente 1 vai ser igual a I2 mais I3. Aqui então eu vou ter a segunda lei nessas duas equações aqui de baixo, tá? Então aqui a soma das tensões na malha 1, aqui a soma das tensões na malha 2. Em ambos os casos aqui ela vai ser igual a zero, tá? Bem, o que eu posso fazer aqui é isolo uma dessas variáveis aqui da corrente, substituo aqui em uma dessas expressões, né, resolvo o sistema linear, vou encontrar uma das variáveis, aí seja uma das correntes que seja, e aí então eu vou substituindo de novo nas minhas equações aí, até encontrar as demais variáveis desconhecidas, tá bom? Bem, mais detalhes aqui a respeito de como resolver essa equação aqui com mais clareza, tá? Eu vou sugerir para vocês aí uma aula teórica que eu tenho aqui de Física 2. Eu vou deixar aqui nos cards, em cima aqui do vídeo, né? Vocês podem clicar nele lá, vão lá para esse vídeo, assiste lá esse vídeo ali e vocês vão entender melhor ali como que aplica essas relações. Tá? Tem um exemplo prático lá para fazer o cálculo teórico de um circuito aqui muito parecido com esse que a gente vai montar aqui na prática. Bem, como a nossa aula aqui é prático, o que vamos fazer então agora é montar esse circuito aqui no nosso protoboard, utilizar um multímetro e vamos realizar então as medidas de tensão em cada um dos elementos. Posteriormente a gente vai fazer as medidas de corrente elétrica que está passando em cada um dos resistores aqui, e aí então com esses dados a gente pode fazer então uma análise e comparar isso daí com os resultados aqui que a gente pode calcular teoricamente. Então vamos para a bancada agora ali com um nosso circuito experimental. Estamos aqui na bancada agora, o nosso circuito está montado e temos a seguinte configuração. Essa daqui é a nossa bateria V1, de acordo com o diagrama lá do nosso circuito que a gente utilizar nesse experimento. Esse é o resistor R1, o valor dele é de 1 kΩ. Esse é o resistor R2, o valor dele é de 10 kΩ. Agora aqui temos o resistor R3 e o valor dele é de 4.700 ohms ou 4K7. E agora aqui é o nosso resistor R4, que o valor dele também é de 1 kΩ. Aqui é a nossa bateria V2 do nosso circuito. Montado então esse circuito, em amarelo aqui em cima nós temos a tela do nosso multímetro. Agora então a gente pode começar a fazer as leituras de tensão em cada um dos elementos do circuito aqui e fazer esse registro para posterior utilização. Ligando agora então o multímetro,
configurando na escala de tensão, vamos começar a fazer a leitura de tensão. O sentido adotado aqui para fazer as leituras de tensão nas malhas, primeiramente vamos medir as tensões, adotar então o sentido anti-horário. Essa daqui vai ser a nossa malha 1. O sentido adotado vai ser igual ao adotado no circuito então ilustrado. Vamos começar fazendo a leitura da nossa bateria. O valor de tensão é de 9,18 volts. Passamos para fazer a leitura agora no nosso resistor R2. A tensão nele é de menos 2,49 volts. A tensão em cima do resistor R3. E a tensão é de 6,15 volts. Ou seja, menos 6,15 volts. Por último, fazemos a leitura no resistor R1, que aqui vai dar para a gente menos 0,54 volts. Então, as leituras de tensão na malha 1 são concluídas. Agora vamos para as leituras de tensão na malha 2. Então, agora nós temos aqui os resistores R3, R4 e a nossa bateria. Bem, a gente vai fazer a leitura aqui das tensões no sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui a leitura da bateria. Essa tensão então é de 6,24 volts. A tensão em cima do resistor R3 a gente já fez anteriormente, vai dar o mesmo valor, né? 6,15 volts, ou seja, menos 6,15 volts. E por fim, um resistor R4, ele vai dar para a gente uma tensão aqui de menos 0,08 volts. Vamos ajustar aqui a escala do multímetro para ler com uma maior precisão. A gente pode ver aqui que ainda pode melhorar um pouquinho mais essa resolução aqui. Então vamos ajustar a escala novamente. E temos então aí que o valor da tensão em cima de R4 é menos 80,8 milivolts. Concluído então as leituras de tensão aqui no nosso circuito, na malha 1 e na malha 2, agora podemos passar então para fazer as leituras de corrente nesse circuito. Vamos configurar aqui o multímetro para leitura de corrente agora nessa situação. Voltando aqui no nosso circuito, vamos fazer a leitura de corrente. Para isso, então, a gente tem que desconectar os elementos do circuito. Então, estou tirando aqui a minha bateria e vou ligar o meu multímetro aqui em série com o circuito. Ele já está configurado aqui numa escala apropriada. E a gente começa então a leitura da corrente no resistor R1. A gente vê que pode ajustar a escala para ter uma leitura mais precisa. Vamos ajustar mais um pouco. E agora sim, a gente tem aqui um valor de corrente de 533 microampere. Essa é a corrente então no resistor R1. Vou conectar novamente a bateria aqui no meu circuito. Utilizar uma ferramenta aqui para ajudar. E agora vamos fazer a leitura da corrente no resistor R3. Novamente a gente tem que desconectar
um dos terminais do componente. Nesse caso aqui eu vou desconectar o terminal de cima e a gente pode fazer então a leitura aqui no nosso resistor R3. Vou posicionar aqui as pontas de prova agora adequadamente. E nesse caso temos uma corrente de 617 microampere. Voltamos a conectar o nosso componente no circuito e passamos para o próximo elemento da nossa malha 1. Então vamos fazer a leitura aqui no resistor R2. De novo, desconecto ele do circuito. Vou posicionar aqui as minhas pontas de prova, colocando sempre ali o meu multímetro em série. E a corrente lida aqui nele é de 533 microampere. Voltamos a conectar R2 aqui no circuito. E partimos agora para as medidas de corrente na malha 2. Bem, vamos começar então agora a fazer as leituras de corrente em R3, adotando o sentido que a gente tem denotado ali no nosso circuito. Como a gente já fez as medidas aqui de corrente no resistor R3, agora eu vou passar a fazer as leituras de corrente no resistor R4 que falta. Eu desconectei aqui a ponta e vou fazer a leitura de corrente que passa por ele. Posicionando as pontas de prova, tenho a leitura de menos 80 microampere. Bem, isso implica então que o sinal que a gente adotou ali para a corrente ele está ao contrário aqui do que a gente encontrou, né? Porque lá no diagrama ele seria positivo. A gente mediu aqui e viu que ele estava negativo. Então a gente tem que levar isso daí em conta na hora de fazer a análise lá no circuito, tá? Concluídas as leituras de tensão e corrente em cada elemento aqui do circuito, a gente pode fazer uma comparação com esses valores medidos com os valores teóricos calculados com base nos valores comerciais indicados ali no nosso circuito teórico. Né? Com base nesses resultados, a gente pode fazer uma comparação com os erros percentuais. Retomando aqui agora, então vamos explicar para vocês o que vai ser cobrado nessa atividade desse experimento. Então, o que temos que analisar aqui a respeito desse experimento? Foi realizado então as medidas de tensão e corrente em cada um dos resistores. Com esses dados, então, a gente já pode calcular também a potência elétrica que eu vou ter em cada um deles. Tá? Então, isso daí já é um das tarefas, né, que vocês vão fazer para essa análise aqui dessa semana. Tá? Bem, com isso também a gente pode fazer uma comparação, né, uma análise, né, de erro, né, dessa potência elétrica, já que eu fiz a medida ali de tensão e corrente em cada um deles, eu tenho o erro instrumental ali do meu multímetro, eu posso então fazer essa propagação de erro e aí então calcular ali qual que é o erro da nossa potência elétrica. A segunda coisa que podemos fazer é comparar o resultado experimental com o cálculo teórico que a gente pode fazer para esse circuito. Tá? Então, com base nos valores de resistência fornecida pelo fabricante, então a gente vai pegar como sendo os valores comercial daqueles resistores que está escrito lá no nosso circuito, né, em slides lá no início da aula. Tá? E aí, então, com base naquele circuito, vocês vão calcular teoricamente as tensões, corrente e a potência. E aí, tendo todas essas variáveis calculadas teoricamente, podemos fazer então uma comparação, né,
percentual, né, de erro entre o que foi medido experimentalmente e o que vocês calcularam aqui, né, teoricamente. Comparando então esses dois aqui, né, isso daí a gente vai ter a análise que a gente quer que vocês entreguem aí nesse circuito. Tá? Então, ressaltando aí para quem ainda tiver dúvida ali a respeito de como calcular teoricamente as tensões e corrente nesse circuito, tá? Eu sugiro vocês acessarem ali o vídeo que está aí no card. Eu vou deixar também esse vídeo aqui no finalzinho da aula. Ele vai aparecer ali a sugestão de vídeo, direcionando vocês aí para esse vídeo. E aí então vocês podem assistir essa aula lá, né? É uma aula ali interessante, eu recomendo para vocês. Ela inclusive tem vários das análises que a gente vai utilizar para alguns experimentos seguintes que vamos realizar aqui também no Laboratório de Física 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês aí com essa prática, que vocês possam entender lá assistindo a aula. Eu vou agradecendo a paciência de vocês e a gente se encontra então na quinta-feira para nossa aula de dúvidas a respeito dessa prática. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.